Olá, torcedor gremista. Bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube História Grêmio. Hoje vou te contar um fato pouco conhecido entre muitos torcedores gremistas. Quando se fala em seleção brasileira, muitas vezes lembramos que lá no passado a seleção brasileira fazia amistosos contra times de futebol também. Não apenas seleções contra seleções. Assim como o Grêmio muitas vezes fez confrontos ao longo da sua história contra grandes seleções nacionais. E contra a seleção brasileira não foi diferente. Em 1967, o Grêmio fez uma partida amistosa, um jogo treino, contra a seleção brasileira aqui em Porto Alegre, no Estádio Olímpico. Isso mesmo, 1967, quando a seleção brasileira já começava a despontar e a treinar para a Copa do Mundo de 1970. Naquela ocasião, no dia 23 de junho de 1967, há quase 54 anos, a seleção brasileira veio a Porto Alegre. Aqui ela estava treinando, pois enfrentava logo em seguida o Uruguai, lá em Montevidéu. O jogo entre Brasil e Uruguai foi 0-0 e válido pela Copa Rio Branco. A seleção brasileira, que tinha grandes nomes, e 3 jogadores do Grêmio: Everaldo, Alcindo e Volmir Massaroca. Naquela época, a seleção fez um amistoso contra o Grêmio e foi 1-1. Pelo Grêmio, marcou Cléo. Pela seleção brasileira, Alcindo. Vejam o time do Grêmio e vejam quão forte era a seleção brasileira também na época. O Grêmio jogou com Alberto, um grande goleiro gremista, depois que teve entrada de Beto no jogo. Altemir, Ari Ercílio, Paulo Souza e Ortunho. Cléo, Sérgio Lopes e Babá, Paulo Lumumba, Loivo e Vieira. Um grande time do Grêmio, treinado por Carlos Froner. Na seleção brasileira não era nada diferente. Um grande time. O time era treinado por Aimoré Moreira. O time da seleção: Félix, depois entrou o goleiro Raul, Everaldo, depois entrou Jorge Luiz, Jurandir, depois entrou Clóvis, Dias, Sadi, Piazza e Dirceu Lopes, depois com a entrada de País, Paulo Borges, entrando Natal, Tostão, entrando Mário, Alcindo, entrando Edu e Volmir Massaroca, entrando Ivair. O Grêmio tem na sua história um confronto contra a seleção brasileira, não perdeu e fez parte da preparação da seleção para a Copa do Mundo de 1970. Cito aqui esse fato porque faz parte da história da seleção brasileira um confronto contra o nosso Grêmio. E aqui soubemos fazer e honrar a camisa tricolor. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Acompanhe aqui as notícias de Grêmio. Acompanhe aqui um pouco da história do clube. Divulgue com os amigos e compartilhe o canal, para que a gente possa crescer cada vez mais e contar fatos como esse. O Grêmio que naquela ocasião, em 1967, era presidido pelo grande presidente Rudi Armin Petri. Dali Tricolor.